mal se esqueça de você. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos e elevá-los a Deus, a Jesus e aos benfeitores que dão sustentação ao trabalho desta casa. Agradecendo a oportunidade que temos de hoje nela nos reunir para conhecer e refletir sobre a lei divina. Que as nossas mentes, os nossos corações se abram aos esclarecimentos que serão trazidos na palestra da noite. E que assim seja. Então, nós temos aqui a satisfação de chamar o nosso companheiro, Carlos Henrique, do Centro Espírita Pensamento e Vida. Seja bem-vindo, Carlos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Peço licença a vocês para falar sentado por uma questão de saúde. Muito obrigado. Disse o amado Mestre Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A questão da obsessão, ela é pandêmica, pois temos notícias pelos espíritos e por muitos irmãos nossos encarnados, que vários daqueles com os quais nós convivemos na sociedade estejam sofrendo processos obsessivos. Nesta primeira imagem, nós podemos ter uma ideia da ligação, dos vínculos que um espírito possa gerar quando encontra aquele que objetiva dominar. O que é obsessão? Entre os escolhos, que aí são as dificuldades que apresenta a prática do Espiritismo, como se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Ora, por que existem espíritos infelizes? Porque existem espíritos malfeitores. Nós sabemos que os espíritos desencarnados foram homens e mulheres encarnados. E aqueles homens e mulheres de índoles com a predominância do mal, ou seja, por conta da ignorância, que se entregaram aos maus hábitos, viciosos, licenciosos, estes espíritos desencarnados continuam os mesmos, porque a desencarnação não opera
a transformação, entre aspas, milagrosa daquele que a vida inteira só praticou o mal e depois que desencarna, ainda vai encontrar aqueles que dizem assim: nossa, é uma pessoa tão boa. Porque depois que desencarnou, parece que virou santo. Negativo. Nós seremos, após a nossa desencarnação, o que estamos sendo enquanto encarnados. Os espíritos infelizes, eles podem sim exercer um domínio em nossa vida. E não é fácil, sinistro, bizarro. Nenhum de nós que aqui se encontra está livre de sofrer um processo obsessivo. Alguém pode falar: eu não. Aí eu pergunto: você sabe quais são as marcas que você traz do seu perispírito? Do que você fez nas existências pretéritas? Porque os espíritos infelizes, quando querem vingar-se de nós, eles nos encontram através da nossa vibração. Se nós estivermos numa condição espiritual mais elevada, ou seja, moralmente mais elevados, eles não vão encontrar sintonia para, de alguma forma, influenciar-nos. Allan Kardec perguntou e registrou no Livro dos Espíritos se eles, os espíritos, influenciam os nossos pensamentos. E eles responderam a este respeito: sua influência é maior do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. E Allan Kardec torna a questão perguntando se teria como nós sabermos quais pensamentos nos são sugeridos e aqueles que são nossos. E os espíritos não se fizeram de rogados e responderam que os primeiros pensamentos geralmente são nossos. E depois que nós pensamos aí, os nossos pensamentos, eles entram em sintonia com aqueles que pensam como nós estamos pensando. Os bons espíritos, eles não nos constrangem. E existe uma diferença entre influência espiritual e obsessão. Mas muitas obsessões começam através dessas influências que vão se tornando persistentes. Elas são contínuas. E nós precisamos ter esse discernimento. Se nenhum de nós está livre de ficar obsediado, precisamos ficar atentos, porque tudo que o Divino Mestre Jesus disse é para nós outros, espíritos imortais, para a eternidade, não apenas para uma época da humanidade. Dentre seus ensinamentos, o orai e vigiai para não cair em tentação. Se nesta assembleia de irmãos e irmãs contássemos com a presença de uma entidade angélica, seria a única que estaria livre de sofrer obsessão. Portanto, nós que trazemos as nossas imperfeições morais ou qualidades inferiores, podemos sim oferecermos as brechas, os plugs, os conectores, para que esses espíritos nos alcancem. E muitas vezes logram os seus objetivos. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são
a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São muitos os graus. Vejamos que, pedagogicamente, Allan Kardec classificou a obsessão nesses 3 aspectos. E cada um deles pode começar de uma maneira até imperceptível, como, por exemplo, a obsessão simples. É bom que ressaltemos que não existe obsessão simples de ser curada, pois se trata de uma enfermidade e que pode ser de longo curso. Existem obsessões que se instalam numa existência e se arrastam por séculos. Séculos. Quem quiser conferir, no livro Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, através da médium Ivone do Amaral Pereira, narra a história de um grupo de espíritos sofrendo um processo obsessivo durante 4 séculos. Aí alguém pode estar se perguntando, mas por que Deus permite que ocorra a obsessão? Por que Ele permite que nós tenhamos essas fragilidades e assim nos vemos envolvidos por essas entidades infelizes que se comprazem nas sombras da ignorância? Ora, nós temos o nosso livre-arbítrio. Aí alguém ainda pode estar insistindo, mas por que isso ocorre? Estamos num planeta de provas e expiações, recordando a explicação de Emmanuel em o livro Consolador. Qual a diferença? Perguntaram a ele através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele, este espírito amigo e benfeitor de todos nós, respondeu: a diferença entre provação e expiação a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Vejamos que o nosso amigo Emmanuel, ele foi muito contundente. Porque provas todos nós temos, todos nós passamos por provas, porque ainda somos espíritos perfectíveis. Não existe evolução sem prova. Ora, vamos usar um exemplo da nossa realidade. Alguém consegue ser promovido na escola, na universidade, sem passar pelos exames, pelas avaliações, pelas provas? Não consegue. Não conseguimos. Ora, para aquele que foi aprovado, ele vai ascender, ele vai se elevar, ele vai subir. Aquele que já passou pela prova, ele já conquistou uma posição espiritual melhor. Mas o que é esta prova? O que são essas provas? O que são provações? São as lutas, como diz Emmanuel, os desafios, as dificuldades. Agora, diante dessas provações, se nós nos revoltamos, ficamos com ódio, e maldizemos a vida, e blasfemamos, aí se torna expiação. E o que vem a ser expiação? A pena imposta ao malfeitor que comete o crime, entre aspas. Porque nós entendemos que são os efeitos, os resultados, as consequências das ações malogradas perpetradas por nós. Vejamos, meus irmãos, que todos nós passamos por provações, mas nem todos os sofrimentos que ocorrem conosco sejam eles expiações. Obsessão simples. O espírito, vejamos, o assédio espiritual. Espíritos que, quando nós pensamos, os espíritos superiores a nós ouvem os nossos pensamentos. Os espíritos do nosso nível para baixo adivinham.
E como é que os espíritos obsessores nos encontram? Eu disse, pela marca que nós trazemos em nosso corpo espiritual. Nós temos a nossa assinatura espiritual. O que é a nossa assinatura espiritual? Somos espíritos que, para que nós estejamos reencarnados, nós precisamos do corpo espiritual que chamamos de perispírito. E esse perispírito, ele não fica encerrado no corpo como uma caixa. Ele tem suas emanações, ele se expande, e o corpo físico. Esta energia que nos envolve, muitos chamam de aura, psicosfera espiritual. Esta psicosfera espiritual, ela é inerente ao que nós cultivamos em nosso espírito. Se cultivamos bons sentimentos, as nossas emanações são boas, são agradáveis. Ora, não existem pessoas que só de estarem próximas a nós nos fazem bem. Nós sentimos uma paz, nós nos sentimos felizes. Mas, ao contrário, quando alguém alimenta sentimentos negativos, e aí, permitam-me um exemplo pessoal. Certa feita, aconteceu algo muito desagradável com uma vizinha, e eu fui perguntar o que aconteceu. Ela respondeu, já com palavras de baixo calão, por assim dizer, popularmente conhecido por palavrão. Eu fiquei tonto, quase caí, porque ao falar aquela palavra saturada de ódio pelo que acontecera, eu recebi aquela energia. Eu estava mais vulnerável e senti uma vertigem. Ora, não é porque nós trabalhamos na mediunidade que temos essa sensibilidade. Todos nós podemos sentir. Todos nós. Tem gente que diz assim, eu sou uma pedra, eu não sinto os espíritos. Todos nós temos algo de mediunidade, porque a mediunidade, ela é uma predisposição orgânica. Mas Allan Kardec elenca lá em O Livro dos Médiuns que nós só nos referimos aos médiuns, aqueles cujas faculdades medianímicas se manifestam ostensivamente, mas na verdade todos nós recebemos intuições. Agora, nossas mães, é claro, nossos pais também. Quando a mamãe ou papai nos fala assim, meu filho, não vá em tal lugar, é melhor ficar em casa. Porque são muito intuitivos. Graus da obsessão. A obsessão simples dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazer se impõe a um médium, se expõe a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Allan Kardec aqui se refere aos médiuns que estão trabalhando nas reuniões mediúnicas. Na obsessão simples, o pensamento do espírito se confunde com o nosso. Nós recebemos os pensamentos deste espírito que encontrou em nós sintonia. E essa influência, ela pode ser de tal forma imperceptível que muitas vezes nós confundimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com os pensamentos e os sentimentos do Espírito. Vejamos que na obsessão simples pode também acontecer em um grau mais avançado de constrangimento do espírito infeliz, que ele vai sugerindo, olha só, vai sugerindo à pessoa que ela, por exemplo, comece a ter interesse pela bebida alcoólica. Às vezes alguém aqui já ouviu outra pessoa, pessoas comentarem que tal fulano não bebia, de repente começou a beber.
começou a embriagar-se. Tal fulano não fumava, de repente começou a fumar. Tal ciclano não usava drogas ilícitas e passou a drogar-se. Ora, podemos ver aí uma ação obsessora. O Espírito vai sugerindo para que aquele que ele odeia caia em tentação, ou seja, faça aquilo que ele quer. Mas eu disse que os espíritos infelizes não ouvem os nossos pensamentos. Então, como é que eles nos encontram? Recordando, nós trazemos as nossas marcas, os registros das outras existências. A nossa predisposição para essas influências. E o que vem a ser essa predisposição? São as nossas más tendências. Más tendências. Então, vamos lá. Lá, nas regiões inferiores, existem escolas de obsessores. Os senhores e as senhoras sabiam? Sim. Todos sabem. Escolas de obsessores, onde esses espíritos aprendem como nos influenciarem, como nos obsediarem, como nos levarem à loucura. E como é que eles fazem? Lá do livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um espírito obsessor conta que ele aprendeu numa das escolas das trevas, que eles analisam a criatura pelas suas tendências, pela forma como ela se manifesta. Por quê? Porque todos nós temos um pensamento central. O que é o pensamento central? Aquele pensamento que domina a nossa mente. Pessoas que estão ligadas aos vícios dos seus pensamentos centrais, ou o pensamento central está em satisfazer-se, em realizar-se através do vício. Enquanto que a pessoa religiosa, o seu pensamento está voltado para Deus. Através da prática da caridade, dos pensamentos edificantes, do cultivo dos bons sentimentos. Meus irmãos e minhas irmãs, eles aprendem técnicas que são muito apuradas. Nós não temos tempo hábil para que eu possa detalhar para os senhores e para as senhoras. Mas, por mais que sejam perspicazes os recursos magnéticos que utilizam para vitimarem aqueles que odeiam, as trevas não podem com a luz. Mas se o nevoeiro for muito denso, a luz não consegue penetrar. A luz não consegue passar pelo nevoeiro. Vejamos o nevoeiro, porque o nevoeiro denso, a luz não consegue passar pelo nevoeiro denso. Esse nevoeiro denso, ele está relacionado a essa psicosfera espiritual que nos envolve, que é peculiar ao que nós sentimos, ao que nós pensamos, ao que verbalizamos, ao que fazemos. Mas para que não fiquemos desconsolados, porque o mal não pode com o bem, reitera-se, ressalta-se, repete-se. O mal não vence o bem. O bem sempre vence. O mal tem data de validade. Perguntava ao nosso amado apóstolo Chico Xavier a respeito de vencer as obsessões. E ele respondeu, porque os espíritos superiores sábios, eles falam pouco
mas são categóricos, falam com muita sabedoria. Ele disse, através da oração e do trabalho. Por quê? Através da oração, lembramos de Deus, e no trabalho, esquecemos de nós. Na oração, lembramos de Deus, e no trabalho, esquecemos de nós. Prossigamos. Na obsessão simples, o obsessor por afinidade inspira ideias do obsediado. Eu disse das brechas morais, das mazelas, dos plugs, dos conectores, daquilo que trazemos em nós como fator predisponente para que um espírito infeliz nos encontre e temporariamente, porque por mais que o processo obsessivo se prolongue, um dia ele vai acabar. Revolta, ódio, desânimo, comodismo, vingança, essa lista poderia ser maior, inveja, ciúme, ele é meu, ele é minha, que nada, ninguém de ninguém. Se nós, quando alguém está feliz por alguma conquista, seja de nível intelectual ou material, conseguiu formar-se na universidade, comprou um carro novo, construiu uma casa linda, montou uma empresa excepcional e contou a você para compartilhar a sua alegria, e aquela alegria que gerou antipatia, essa antipatia tem um nome. Além dele, a inveja. Além do ciúme, a inveja. Desânimo. Desânimo é mais perigoso do que nós imaginamos, meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes está tão bom ficar em casa assistindo palestra virtual. Não vai ao centro porque é mais cômodo. Ora, mas no centro nós não temos apenas palestras, nós temos atividades de assistência fraterna. São muitas as atividades, são as campanhas para arrecadação de donativos para aqueles que vivem em condições de vulnerabilidade social. E mais, quem é que em sã consciência pode afirmar categoricamente que não está precisando de receber fluidos luminosos, energias balsamizantes, restauradoras, para poder vencer as suas dificuldades íntimas? Nós já ouvimos falar em inteligência emocional. Como é que está a nossa inteligência emocional? Alguém chega próximo a nós e nos critica. Fala, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é daquele jeito. E você olha para a pessoa com amor e agradece. Nossa, como você está me ajudando. É assim que nós agimos, não é, meus irmãos? Não é, meus irmãos? Não. Mas quem aqui já consegue fazer isso, recebe uma crítica sem se melindrar, parabéns, alcançou o progresso anelado. Conseguiu. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Digamos que o médium receba uma mensagem, ou ele diz que está sempre conversando com o seu guia. Só que existem espíritos lá dessas escolas, das regiões inferiores, que eles falam o nome do Senhor. Ora, no livro dos médiuns, Allan Kardec, ele anotou que em reuniões
na Sociedade Espírita de Paris, um espírito, depois que escreveu a mensagem, ele assinou um nome: Maria de Nazaré, a mãe do Senhor. Era um espírito embusteiro, um espírito inferior. E quando eu falo inferior, estou falando de elevação espiritual, porque nós precisamos também termos bons olhos para esses nossos irmãos. Estamos usando aqui os termos espíritos infelizes, obsessores, mas são todos nossos irmãos e irmãs. E um outro espírito assinou a mensagem e no final sua assinatura, Jesus, um outro espírito também das sombras. Mas teve um que eu achei que ele foi demais. Ele assinou Deus. Sim. O médium desavisado, fascinado, é aquele que acredita que ele é infalível, que o seu guia não erra. E aí, recebe mensagens, e essas mensagens são avaliadas pelo grupo. Porque grupos mediúnicos que seguem aí algumas orientações, até mesmo da Federação Espírita Brasileira, e do livro Obsessão e Desobsessão de André Luiz, e mais algumas obras pertinentes, fazem avaliações sobre o trabalho e não sobre o médium. E aí na mensagem, muito bem escrita, porque não nos enganemos, existem espíritos dessas regiões inferiores que são intelectualmente muito evoluídos intelectualmente, falam muito bem, escrevem muito bem, e aí na mensagem nós percebemos que tem alguns sofismas. O que são sofismas? São raciocínios intencionalmente feitos para induzir em erro. Então, no meio daquela mensagem, percebe-se que ele está ali elogiando o grupo, elogiando o médium, fazendo justamente aquilo que ele pretendia para que não só o médium acredite nele, mas também que ele possa criar embaraços para o grupo. E aí, qual que é a nossa referência? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As obras básicas da codificação kardeciana e as obras complementares, especificamente, dentre elas, as psicografadas por Francisco Cândido Xavier. O médium fascinado, ele é assim: eu sou demais. Eu sou melhor. Subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado. A subjugação, no Novo Testamento, nós vemos na possessão, mas Allan Kardec substituiu a palavra possessão por subjugação, porque na verdade é um fenômeno de mente a mente. Mas na subjugação existem vários graus. Existe aquele que o espírito sabe o que ele deseja, e aquele que está sendo obsediado ou subjugado, ele percebe que está sendo dominado, mas ele não tem força. E aí Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele destaca que um homem que não nutria simpatia por uma mulher, ajoelhava-se na frente dela, na via pública, e a pedir em casamento. Ele beijava a rua, ele sabia que estava fazendo ridículo, mas não tinha domínio. Esse ainda sabia. Agora, existe um nível de subjugação que o subjugado, o obsediado, não tem o menor domínio das faculdades mentais. Ele não tem domínio dos próprios pensamentos, ele não tem domínio da vontade, ele não tem domínio do próprio corpo, meus irmãos, minhas irmãs, ele não consegue dominar o próprio corpo. Não é que o Espírito vestiu o seu corpo como nós vestimos luvas. Não. Como vestimos uma roupa, não. Mas a simbiose, a ligação do Espírito, de tal forma ela foi agressiva, que o Espírito domina como um fantoche. Existem casos em que esses Espíritos
eles subjugam de tal forma, pois eles também estão sendo dominados por entidades das sombras que começam a agir como animais. No Velho Testamento tem o caso do rei Nabucodonosor, que andava de 4 como um animal durante muitos anos, mais de 7 anos. Pessoas subjugadas que começam a latir, uivarem, andarem no chão como se fossem serpentes. Não tem noção, não tem domínio do próprio corpo. Como se aproximam de nós? Espíritos encarnados, captando as nossas intenções, sentindo as nossas emoções, conhecendo os nossos pensamentos. Atrairemos aqueles que comunicam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Irmãos e irmãs, irei repetir, disse Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação. Quando caímos em tentação, nós temos aí a brecha para que o Espírito possa influenciar-nos. O orar e vigiar, Emmanuel diz que orar e vigiar, primeiro nós sabemos que orar é sintonia com o alto. Vigiar é examinar, observar e analisar. Observar, examinar e analisar. Precisamos analisar os nossos impulsos, as nossas reações. Quando é que nós sabemos que já efetivamos em nós qualidades superiores? Pela maneira como reagimos. Quando reagimos, a nossa reação fala muito de nós mesmos. Alguém aqui já ouviu falar que o Espírito Superior ficou bravo? No sentido de você insistiu com uma prece e falou, chega, já pediu demais. Alguém que já ouviu falar que o anjo de guarda perdeu a paciência com aquele que protege? Outro dia alguém me disse assim, Deus deve estar cansado de me ouvir. Eu falei, nunca. E os bons espíritos, os nossos espíritos protetores, alguém deveria estar se perguntando e até pensando, por que os espíritos protetores deixam então que esses espíritos infelizes nos encontrem? Ora, pois é da lei. E a lei de Deus não pode ser burlada, não pode ser enganada. Uma vez que nós temos despertar consciencial e temos a predisposição para sermos melhores, o nosso esforço vai fazer com que o nosso padrão vibratório vá se elevando, e aí esses espíritos não encontram sintonia em nós. Não encontram sintonia. Então, a qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Aí alguém diz, mas não tem como controlar a emoção. Mas nós podemos analisar as emoções. Se alguém aproxima-se de nós e vai aqui uma lição antiga, essa lição tem cerca de 2.500 anos. Sócrates, o filósofo, 5 séculos antes de Cristo, falando dos 3 crivos, das 3 peneiras, a maledicência, a calúnia, esta atitude de falar mal dos outros, ela permite que a nossa psicosfera espiritual seja vulnerável para as influências das trevas. E Sócrates dizia o seguinte, primeiro ele relatou um diálogo, e conversando com esta pessoa, o seu interlocutor, ele falou, se o que você vai me falar não é bom, não é verdadeiro e não é útil, então eu não quero saber. Se alguém vai conversar conosco, se aquilo que ele vai falar não é bom, não é verdadeiro, não é útil, não nos interessa. E esta palavra de Sócrates está revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na lição A Regra de Ajudar, no livro Jesus do Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição A Regra de Ajudar. E lá tem uma frase que o Senhor diz, evitar as conversas improfícuas, conversas que provocam ao corpo.
nos traz. Podemos concluir, então, que a influência externa depende da nossa receptividade. Todo irmão nosso, toda irmã nossa que está sofrendo de obsessão é corresponsável. Ele se permitiu, através da sua conduta, receber este domínio, porque vai além da influência puramente dita. Assim como podemos controlar a sintonia do rádio, também podemos controlar a nossa mente. A partir do conteúdo dos pensamentos, temos as companhias espirituais que elegemos. Então, pessoas que só ficam pensando em crimes, pensam em crimes, pensam em crimes, não estou falando daqueles que trabalham na segurança pública, não. Estou falando daqueles que pensam em crimes pelo prazer de ver que os outros estão sofrendo violência. Aqueles que se comprazem em ver a desdita dos outros. Aqueles que adoram ver desastres. Aqueles que só gostam de coisas ruins. O que acontece? Seus pensamentos estão orbitando aquilo que é ruim. E aí é um ambiente propício. A matéria de decomposição, ela gera, além dos benfeitores vermes, também atrai as moscas e os animais que se alimentam dos restos mortais de outros seres. Formas de obsessão, para concluir, de encarnado para encarnado. Quer dizer, então, que uma pessoa encarnada pode obsediar a outra? Pode. Existem pessoas que querem cercear a liberdade do outro, quer controlar até a respiração dela. Ela vai falar, ela coloca o dedo na frente da boca e quer dominar o pensamento do outro, quer dominar a sua vontade, quer controlar a sua vida, quer mandar na sua alma. Impositivo, arrogante, exigente, pode se tornar como esposo um tirano doméstico ou como uma esposa também déspota. Pode acontecer. Desencarnados para desencarnados. Esses espíritos inferiores, eles estão sendo dominados por espíritos inferiores mais perversos do que eles. Espíritos nas sombras, dominando espíritos que se comprazem no mal. Mas um dia todos chegarão. Todos nós chegaremos à condição de espíritos perfeitos. Mas esses irmãos nossos, eles estão postergando, adiando a felicidade. De encarnado para desencarnado. A nossa irmã ou nosso irmão teve a esposa que desencarnou, teve a esposa que desencarnou e fica de noite, meu amor, não me deixe, meu amor, quero viver com você, meu amor, me leve para onde você está. É compreensível, nós compreendemos, e não vai aqui nenhum comentário depreciativo, de jeito nenhum, pois tive a oportunidade de acompanhar um caso assim, que essa irmã, ela sofreu tanto com a desencarnação do esposo, que ela falava em se matar. E eu, conversando com ela, levando-lhe os ensinamentos dos Espíritos, sob a orientação de Jesus, eu disse: olha, fique firme, faça suas preces, porque Deus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que, quem sabe, qualquer dia desse você vai ter um encontro no plano espiritual com o seu esposo. Vai ser na esfera dos sonhos, mas vai ser uma realidade. Pois, pasmem, meus irmãos, minhas irmãs, ela já teve sonhos lindíssimos com o esposo, de se encontrar num jardim muito iluminado, todo florido. Ela ficou tão feliz que ela não queria voltar para cá. Mas graças a Deus ela voltou. E para que o seu desdobramento espiritual se confirmasse, a sua neta, de cerca de 3 anos de idade, vez e outra fala: vovô, o vovô está aqui, viu o vovô desencarnado. Eu espero que o vovô esteja na condição de assistir a família. Meus irmãos e minhas irmãs entenderam.
obsessão recíproca, eu te odeio mais, eu te odeio muito mais, eu te odeio. Aqueles que ficam se degladiando, tanto de encarnados para desencarnados. E, para finalizar, de fato, a autoobsessão, que é muito comum, a autoobsessão, a pessoa se martiriza. Alguém disser assim, você nunca vai ser nada, você é inútil, e a pessoa aceita aquela sugestão, ela internaliza, ela assimila aquela palavra negativa. Eu nunca vou ser nada. Não pode aceitar esse pensamento. Você é uma pessoa que vive tentando, nunca consegue resolver a sua vida da forma como você idealiza. Você não consegue realizar os seus objetivos. A pessoa fala para você, tá vendo? Você é um fracassado. Não, você não é um fracassado. De jeito que você está tentando. Você não desistiu. Você não conseguiu agora, mas você pode conseguir depois. Gênios como Einstein, Thomas Edison, Nikola Tesla e tantos outros, eles persistiram em seus engenhos científicos, em suas pesquisas, persistiram. Foram muitas tentativas e lograram êxito. Então, meus irmãos, a evolução espiritual seria como se nós tivéssemos que galgar uma montanha. Não existe subida, aí diz o Espírito de André Luiz, sem esforço e disciplina. Precisamos esforçar. E o nosso esforço, ninguém precisa falar, não, então quer dizer que eu tenho que ser santo para que o Espírito não influencie. Não tem que ser santo. Santo é uma condição aprimorada do Espírito que venceu muitas das suas fraquezas. Mas só de você procurar se tornar uma pessoa melhor, você já estará em condições de gerar para si mesmo um destino mais feliz. Somos espíritos imortais, ou seja, viveremos para sempre, mas depende de nós. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos o código, nós temos a chave da felicidade que o Divino Mestre Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. O Evangelho é luz. E aquele que anda na luz, jamais cairá. Portanto, sigamos os ensinamentos do Senhor, porque Deus o enviou ao mundo como modelo e guia. E aí, lembrando o apóstolo Pedro, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O bem sempre vence o mal. Portanto, que o Senhor nos abençoe a todos e sigamos em frente, meus irmãos, porque a felicidade nos aguarda no porvir. Gratidão.